Hoje o post foi sobre DDA, né, o distúrbio de déficit de atenção. E ele é um distúrbio que é por causa de um problema do cérebro dessas pessoas em no sistema dos neurotransmissores da dopamina e da noradrenalina. E é assim que a Ritalina, né, a medicação funciona. Ela é um estimulante do sistema nervoso central que bloqueia a reabsorção e a degradação da dopamina para que tenha mais dopamina no cérebro e aí você consegue se focar melhor. E essa condição, ela tem 3 subtipos. Ela tem a falta de atenção, né, o déficit, a falta de foco, que acomete mais as mulheres do que os homens, e aí tem a hiperatividade, a impulsividade, e tem o tipo combinado, né, que seriam os dois. E o DDA afeta 4 vezes mais os homens do que as mulheres, interessante, né? E a etiologia, né, a causa da doença, ela é complexa. Ela tem um fator genético muito importante, que é estimado que de 60 a 90% poderia ser hereditário. Mas também tem um fator ambiental, de exposição a toxinas. E aí aqui a gente fala de metais pesados, quando a mãe tá grávida e fuma, usa drogas ou bebe, né, tá relacionado a ter crianças com problemas neurológicos. Também aditivos na comida, preservativo, pesticidas, né? Tudo isso está envolvido aí nesse componente do ambiente. E também tem um componente dietético, né? Nutricional, que seriam carências ou excessos. Então tem carência de ômega 3, tem mostrado que crianças que têm DDA têm baixo nível de ômega 3, também tem baixa vitamina D. Pode ser uma deficiência pode ter um componente de deficiência de ferro, deficiência de magnésio, deficiência de zinco e algumas intolerâncias, né, de algumas alergias alimentares também podem causar. Então, qual que seria um jeito de tratar na nutrição funcional, né? Como olhando o paciente como um todo, porque o DDA não é um déficit de Ritalina, não é falta de Ritalina. A Ritalina, ela é um veículo, um medicamento que cuida do sintoma e é ótimo, né? Essas pessoas conseguem performar quando elas não conseguiriam antes. E tá tudo bem. O problema é que na nutrição funcional, na medicina funcional como um todo, a gente quer olhar a base, né? O que causou, como que a gente pode ver o ser humano como um todo, o que tudo está envolvido. Então é intestino, é alimentação, é sono, é estresse, é exposição, né, a um metal tóxico, a um pesticida, tem que eliminar alguma coisa, o intestino não está funcionando bem, não está conseguindo eliminar, né? Então, o que seria a primeira coisa? A gente quer uma dieta anti-inflamatória. E quando a gente fala de dieta inflamatória, ela é uma dieta colorida, né? Então, você vai falar para a criança que ela tem que comer o arco-íris. Então, toda refeição tem que ter 4, 5 cores ali, porque essas cores são os antioxidantes, os anti-inflamatórios, né? Então, a curcumina, o açafrão, né, que a gente usa no Brasil, as berries, as frutas coloridas, os vegetais coloridos, sementes, castanhas, né? E a gente quer uma dieta rica em comida de verdade, né? Carne, peixe, arroz, né? Essas coisas, e não os alimentos processados. Então a gente quer descascar mais e desembalar menos, né? Para tudo, para todos nós, mas principalmente para essas pessoas, porque precisam de um suporte maior. Essas crianças, elas são extremamente inteligentes, elas são criativas, elas têm um potencial muito grande, né? Elas precisam de toda a ajuda que a gente pode dar para elas. Os estudos mostram que uma minoria, para dizer a verdade, mas tem gente que se beneficia de uma dieta de eliminação. Por quê? Porque quando você tem uma sensibilidade alimentar, ela se manifesta em algum lugar, ela pode se manifestar com um déficit de atenção, né? Então, você só eliminando, não tem fórmula mágica para saber o que você tem, porque se não é uma reação imediata que você come e deu diarreia, você já viu, não, isso aqui eu não posso comer. Quando não é uma reação assim, quando é uma coisa na pele, quando é uma coisa no muco, quando é uma coisa, né, uma dor de cabeça, isso, aquilo, só eliminando durante 4 a 6 semanas, depois retroduzindo um por um, de preferência sob os cuidados de alguém, né, um profissional, para te ajudar, aí sim você vai identificar o que é aquilo que está sensível. Então, quais são as 6 coisas que você poderia eliminar da dieta? Os lácteos, soja, os alimentos com glúten, ovos, amendoim e frutos do mar, tá? Porque são os que mais provocam alergia. E aí tem uma estratégia de usar uma dieta com poucos alimentos que são mais hipoalergênicos.
que seria ovelha, arroz, pera, carne de veado também, né? Eu nem sei como é que fala, mas acho que é carne de veado. E aí tem uma dieta, isso seria uma opção. Essa é uma que tem que fazer com a supervisão de um nutricionista, porque como ela é muito limitada, você pode ficar deficiente em alguns micronutrientes, né? Vitaminas e minerais. Também tem uma dieta chamada Fine Gold, e ela é uma dieta que elimina preservativos, cores artificiais, né, colorantes, sabores artificiais, os saborizantes e os açúcares artificiais. Então, BHT, BHA, esse aqui são siglas em inglês, eu não sei se seria a mesma coisa. E também você tira todas aquelas cores, né, amarelo, número 5, não sei o que, todos aquelas, anilina, né, que fala. Tem que usar, se quiser fazer coisa colorida, tem que usar cores que hoje em dia deve ter como achar aí no Brasil, as cores naturais, né, que são extraídas dos alimentos. Então, o roxo que vem da beterraba, às vezes eles tiram o verde da espirulina, né. Também tirar todos os sabores, saborizantes artificiais, inclusive para as crianças, como elas podem engolir um pouquinho da pasta de dente ou do enxaguante bucal, tirar os saborizantes, os sabores artificiais desses alimentos, dessas coisas também. E o aspartame, a sucralose, a sacarina, o acesulfatame também tem que tirar. E os pesticidas, então comer orgânico o máximo que possível. É difícil? Sim, é difícil. É caro? É caro. Então, existem estratégias que você pode fazer. Eu já falei, mas eu acho que o vídeo era em inglês. Talvez eu grave depois um stories em português. Tem como você deixar de molho, tem como você lavar bem a casca com uma escovinha. O molho com vinagre, o molho com água e sal, ajuda a tirar os pesticidas mais. Você pode comprar na lista, tem como procurar na internet a lista dos 12 mais tóxicos, e aí se você não conseguir achar orgânicos desses, você nem compra ou descasca antes de comer, e aí tem uma lista com 15 alimentos que não carregam tanto pesticida e que aí você poderia comprar do convencional e salvar um pouquinho do din-din, né? Então também essa mesma dieta fala de tirar perfumes e fragrâncias. Tem gente que pode ser muito sensível e aí ter o problema do déficit de atenção por causa disso, né? Ser um gatilho para elas. E aí o que mais que você quer fazer? Bom, aí falei da dieta Fine Gold, acabou. Outras coisas que você quer realmente fazer com essas crianças ou até mesmo os adultos é tirar o açúcar refinado, né? O açúcar e os carboidratos refinados. Porque duas coisas, ele está mais correlacionado à hiperatividade e déficit de atenção, mas também para ajudar a manter o seu açúcar no sangue tranquilo, né? Balanceado. Porque cada vez que você tem um pico, você pode... A gente, quando tá com fome, não fica um pouco mal-humorado, fica meio irritado. Então, essas pessoas não precisam desse tipo de mais estímulo, né? Então, manter o açúcar bem balanceado no sangue é importante. Então, retirar os açúcares refinados, além deles serem um estimulante, também ajuda com esse controle da glicemia. E, para controlar a glicemia, toda refeição e lanchinho tem que ter um equilíbrio bom dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. Você não quer comer um biscoito de água e sal puro, né? Aliás, você não quer comer ele nunca, na minha opinião. Mas enfim, um carboidrato puro, você não quer comer ele sozinho. Você tem que colocar sempre, né, uma batata, um frango e um pouquinho de azeite, né? De preferência sempre uns vegetais, umas fibras lá para dar uma segurada também na absorção desse carboidrato, né? Então, por isso é que o nutricionista ajuda muito na hora de você conseguir manejar essas condições. O que você quer otimizar também? Você quer otimizar a vitamina D, o ômega 3, o magnésio, o zinco, tá? O ômega 3 mostra em estudos que aumenta a dopamina, a produção de dopamina no cérebro e os receptores de dopamina. Agora, você precisa testar no seu sangue primeiro, se você tá com a vitamina D baixa. Você não quer tomar vitamina D se você não tiver com a vitamina D baixa. Se você não tá com o magnésio baixo, que geralmente todo mundo tá, mas se você não tá com ele baixo, você não precisa tomar ele baixo. Então, você tem que procurar um médico, fazer uns exames e ele vai prescrever a dose de cada um aqui pra poder voltar, né, otimizar esses níveis no seu sangue e aí sim ter o benefício, porque se você não tá com ele baixo, não adianta nada tomar e às vezes pode até fazer mal, tá?
E o que você quer também fazer é manter a integridade do seu trato gastrointestinal. Então, se tem uma desbiose, você quer tratar. Se você tá com desequilíbrio de bactérias boas com bactérias ruins, supercrescimento, você quer tratar isso, tá? Porque tem uma conexão muito forte do intestino com o cérebro, com todos, com depressão, com ansiedade, com DDA, com tudo que você pode, Parkinson, Alzheimer, tudo que você pode imaginar no cérebro está relacionado ao nosso intestino. Então você tem que otimizar, você tem que estar fazendo cocô todo dia, muito bom, porque você quer eliminar também as toxinas, você quer reduzir a sua exposição a toxinas, né? O tanto que você está exposto no seu ambiente, com seus cosméticos, né? Com seus alimentos mais orgânicos ou propriamente higienizados para poder diminuir essa carga. A sua água tem que ter uma procedência boa. Você quer diminuir sua exposição, mas você também quer ajudar ao seu corpo, o que você já está exposto, já está aqui dentro, você quer eliminar. E como que elimina? Fazendo cocô, fazendo xixi e suando, né? Então, se o teu intestino não está funcionando bem, você está reabsorvendo e não está conseguindo eliminar. Então, você quer se manter hidratado para fazer bastante xixi. Sua água tem que ser de boa qualidade, né? Com relação a suar, então, exercício é fundamental. Sauna ajuda também muito a eliminar toxinas. E o exercício é uma coisa que eu quero estressar bastante, porque a quantidade de literatura que tem falando que o exercício é benéfico para ajudar no foco e na distração, né, e na regulação da impulsividade é muito abundante. Então, o exercício ajuda muito. Essas pessoas têm que estar se exercitando. E a última coisa que você quer fazer é reduzir os estimulantes. Então, a cafeína, né, guaraná, essas coisas que podem ser muito estimulantes para essas pessoas, não é bom. Então, reduzir ou eliminar. E também os estimulantes do ambiente. Então, muito filme violento, videogame, né, muita luz, muita tecnologia, ficar com o celular o tempo inteiro. Tem que dar uma acalmada, principalmente antes de dormir, né, umas 2 horas, 1 hora antes de dormir, desligar todas as telas, abaixar as luzes, para ter um sono reparador, porque o sono, ele repara o corpo inteiro, inclusive o cérebro, né? Então, você quer evitar todos esses gatilhos. O que são os gatilhos para déficit de atenção? Estresse, dormir mal, comidas que fazem mal, ou porque você tem sensibilidade a essa comida, né, alergia, ou porque são aditivos que são estimulantes, uma superestimulação do ambiente de luz, de videogame, de televisão, de Instagram, de o que seja, e tecnologia em geral, tá? Então, voltando, como a pessoa ela é um todo, né? A gente não tem como só dar uma medicação para tratar o sintoma, que é ótimo dar medicação para tratar o sintoma, a gente tem que ver a pessoa como um todo e dar o suporte para essas crianças, que, como eu disse, elas têm um potencial incrível, elas podem se tornar profissionais incríveis no futuro.